Sejam muito bem-vindos ao canal Quem como Deus. A liturgia deste sábado, dia 2 de agosto de 2025, nos convida a meditar sobre a justiça divina, a libertação e o custo da verdade. Elas nos levam a considerar a soberania de Deus sobre o tempo e a história, e a radicalidade do testemunho cristão, a justiça e a liberdade. O ano do jubileu. A primeira leitura do livro do Levítico 25, 1:8-17, apresenta as instruções divinas sobre o ano do jubileu. A cada 50 anos, as terras deveriam ser devolvidas aos seus proprietários originais, os escravos libertados e as dívidas perdoadas. Este mandamento divino não é apenas uma lei econômica, mas uma profunda manifestação da justiça e da misericórdia de Deus. Ele assegura que ninguém permaneceria perpetuamente em dívida ou escravidão e que a terra, que pertence a Deus, não seria acumulada indefinidamente por poucos. Teologicamente, o ano do jubileu aponta para a soberania de Deus sobre toda a criação e para o seu desejo de equidade e liberdade para o seu povo. É um lembrete de que a riqueza material não deve se tornar um fim em si mesmo, mas um meio para o bem comum. Para nós hoje, o jubileu é um eco do chamado de Jesus à libertação do pecado e de todas as formas de opressão. Ele nos convida a refletir sobre como podemos praticar a justiça, a partilha e a solidariedade em nossas relações econômicas e sociais. Para que a dignidade de cada pessoa seja respeitada e o dom da criação seja usufruído por todos, não apenas por alguns. É um convite a proclamar um ano de graça do Senhor em nossa própria vida e na sociedade. A bênção de Deus e a salvação das nações. O Salmo 66 é um hino de louvor e súplica, que expressa o desejo de que a bênção de Deus se estenda a todos os povos, para que todos os povos da terra vos louvem, ó Deus. Todos os povos vos louvem. O salmista pede a Deus que revele sua face e sua salvação a todas as nações, para que a terra produza seus frutos e Deus nos abençoe. Este salmo ressoa com a universalidade da mensagem cristã. A salvação não é exclusiva de um povo, mas destina-se a toda a humanidade. A bênção que Deus concede ao seu povo tem um propósito missionário. Que essa bênção se manifeste e atraia outros povos ao conhecimento do único Deus verdadeiro. A liturgia nos chama a ser instrumentos dessa bênção e salvação, vivendo nossa fé de tal forma que ela seja um testemunho para o mundo. O desejo de que a terra produza seus frutos pode ser lido não apenas no sentido material, mas também na frutificação espiritual que o Evangelho produz quando acolhido. Preço da verdade. A morte de João Batista. O Evangelho de Mateus 14,1-12 nos confronta com um dramático relato do martírio de João Batista. Herodes, influenciado por Herodíades, manda prender e depois decapitar João, que o havia repreendido por seu casamento ilícito. A morte de João é o preço pago por proclamar a verdade e a justiça diante do poder. Este episódio nos oferece uma reflexão profunda sobre o discipulado e o testemunho cristão. João Batista, o precursor, não temeu confrontar o pecado, mesmo diante do rei. Sua vida e sua morte são um testemunho da radicalidade da fé e da coragem de defender a verdade, independentemente das consequências. Jesus, ao ouvir sobre a morte de João, retira-se para um lugar deserto, talvez em luto, talvez em preparação para seu próprio destino, que também envolveria a perseguição e a morte por causa da verdade. Para nós, este Evangelho é um convite a examinar nossa própria prontidão em viver e defender a verdade do Evangelho. Somos chamados a ser profetas em nosso tempo, denunciando o que é injusto e pecaminoso,
mesmo que isso nos custe popularidade, conforto ou segurança. A história de João Batista nos lembra que a fidelidade a Deus pode exigir sacrifício, mas que o testemunho da verdade, mesmo na morte, tem um poder transformador e duradouro. Neste sábado, a liturgia nos convida a contemplar a justiça libertadora de Deus no ano jubilar, a universalidade de sua bênção para todas as nações. Somos chamados a viver uma fé que busca a justiça em todas as esferas da vida, que se abre para a missão de anunciar o reino a todos, que não tem medo de defender a verdade, mesmo diante das adversidades. Que a memória de João Batista nos inspire a coragem e a fidelidade em nosso testemunho diário. Deus nos abençoe. Se inscreva no canal, deixe seu like e toque no sininho das notificações.